Sejam todos muito bem-vindos ao Fio da Meada, o seu podcast sobre sabedoria orgânica. Olá, minha gente querida, estou aqui muito feliz recebendo uma mulher encantadora que a vida me permitiu encontrar num momento muito especial na minha formação. Eu vou deixar ela se apresentar, mas eu não poderia deixar de falar da minha alegria de estar aqui diante de uma mestra para mim. E muito feliz de compartilhar esse podcast com ela. Então, eu estou aqui com a Laura, e eu vou deixar a Laura se apresentar, antes de eu apresentar a música que nós vamos conversar. Laura, com você. Olá, pessoal. Sou Laura Quadros, sou psicóloga, sou professora também, né? Muita alegria de estar aqui com a Ana Paula, né? Que também cruzou o meu caminho, como tantas outras pessoas nesses quase 40 anos, né? Que eu estou na docência em psicologia. E acho que o que me toca, né? O que me atrai nesse convite é exatamente a gente poder juntar coisas que são interessantes, né, que nos atravessam cotidianamente e que talvez a gente não dê a devida atenção, né, que é a música, a conversa, né, os encontros, a sensibilidade. Acho que tudo isso vai estar nesse caldeirão aqui, né? Sou uma mulher, mãe de uma outra mulher, né, e tenho atrás de mim uma linhagem de outras mulheres que são artesãs, né, que eram artesãs, né, e eu não tenho, eu tenho essa herança, mas a minha artesania é na vida, né, exatamente na escuta com as pessoas, na lida. Então acho que é uma forma de atualizar essa experiência, né, e vamos aí, ver o que que vai rolar hoje. Então, hoje, a nossa conversa vai se dar a partir de uma música muito legal que chama Coisas da Vida, e a letra, né, a composição dela é da Rita Lee, né? Também, geralmente é ela quem canta. E ela começa assim, ó: quando a lua apareceu, ninguém sonhava mais do que eu. Já era tarde, mas a noite é uma criança distraída. E aí, Laura, são coisas da vida? É interessante, né? A gente escuta música, cantarola, né? Ela tá aí. Ela entra, né? Não é que a gente não preste atenção na letra, mas quando lemos, né? Pausamos, ela entra de outra forma, né? Então, quando você começou a ler aí, primeiro, acho que é importante dizer para quem está nos escutando que não foi fácil escolher, né? Que eram muitas Não, possibilidades de música, né? não foi mesmo. Aliás, já fica aqui a dica para outros Tem encontros. uma lista ali, mas depois Ixi. eu vou dizer por que que eu acabei, né, como diz a Ana Paula, intuitivamente optando por essa. Eu acho que essa primeira estrofe, ela me leva lá para o início da minha adolescência, 13, 14 anos, né, assim, com uma angústia muito grande sobre como vai ser, né, o que vai acontecer na minha vida, né, o mundo se abrindo, né, porque a gente saindo da infância, né, esse mundo começa a ter outras demandas, outras convocações, eh, num né, uma adolescência que foi numa outra época, né, uma época muito menos atravessada pela informação, né, e quando você tem, né, essa, vamos dizer, uma certa solidão, eu chamaria de uma certa solidão existencial, né, porque a entrada na adolescência, como para mim, foi como atravessar um portal, né. Porque ali, né, a minha adolescência no final dos anos 70, né, virada para os anos 80, ela dá essa sensação, né, de assim, me dava essa sensação de, eu estou muito perto da vida adulta. Eu não sei se isso é real hoje, se o adolescente sente isso dessa forma, mas é quase como se fosse assim
um pé cá, outro lá, né? Com decisões de vida, formar família, casamento, tudo mais, né? E, e acho que isso foi com muito sofrimento, né? Tem a alegria, claro, né? Mas o sofrimento de pensar, né? É, de olhar para o céu, talvez, para essa lua, né? E será que vai dar certo? Será que eu vou realizar as coisas que eu desejo? Será que meus sonhos, né? Vão, vão se transformar em algo materializado, né? E eram tantos sonhos, né? Eram tantos desejos, né? E, e a importância de você pausar, sonhar, mas também se angustiar, né? E não cobrar essa realização, mas entender que é, e acho que naquele momento eu tinha essa consciência, ainda que de uma maneira muito nebulosa, né? De que talvez eu não fosse realizar todas as coisas, né? Talvez eu não conseguisse. Não porque eu não daria conta, porque a vida caminha, porque a vida ela se movimenta, né? E os sonhos também precisam se atualizar, tá? Eu acho Verdade. que é sobre isso, né? Os sonhos Assim, precisam se atualizar, isso é sim. muito Como legal. diz uma outra música, sonhos não envelhecem, né? Sonhos não. Mas se atualizam, né? É verdade, é verdade. Eu acho, né, assim, lendo a letra interessante essa. Você falou da adolescência, né? Então, ninguém sonhava mais do que eu, já era tarde, né? E ela, eu acho que adolescente ele tem isso, né? Tá começando assim esse momento de sonhar, de ir além da questão dos pais também, de ter outros lugares para pensar e do tempo, um tempo outro, né? Um tempo de poder sentar numa calçada quando se podia sentar numa calçada, né? Hoje a leitura já é um pouco diferenciada e ficar sozinho, que é também uma outra prática que eu percebo que muitas pessoas já têm dificuldade de fazer. Eu me lembro de ficar sozinha com meus pensamentos Uhum. muito tempo, né? Sim, E criando assim ambientes mentais de conforto, de, sim, sabe, de alegria, de esperança e e sonhar é um exercício, é uma coisa gostosa, né? Assim, que eu também acho, assim, dividindo com certeza pessoas mais jovens ou outras mais velhas, mas enfim, que hoje eu percebo assim muita dificuldade nas pessoas de maneira geral de conseguir ter esse tempo de sonhar também, uhum, né? E ela diz, mas à noite é uma criança distraída. Então, às vezes, você vai ali e sim, esquece, né? Talvez a distração esquece do tempo, né? E é tão gostoso porque isso fica em algum lugar, que a gente sim, às vezes resgata num outro momento, a pessoa hoje chama memória afetiva, né? Aquela memória sim, de um momento bom, de uma música que nos remete a um lugar, né? E talvez essa época que você contou seja um momento que a gente sonhe tanto e que produziu bastante elementos para dar suporte na continuidade. porque esse sonhar, né, que ela fala aí, né, e essa criança, e essa noite distraída, né, essa noite como uma criança distraída, né, é, é um certo tempo da elaboração, tempo da degustação, né? Eu acho que o risco que a gente corre hoje, com tantas informações e com tanta aceleração, é de pular essa etapa do sonho, né? E ter que partir direto para realizar, que é o que eu observo um pouco, Nossa, né? tudo. E acho que quando você é, a- pula essa etapa, né? Você pula uma travessia, né? E aí você talvez não tenha noção, ué, como é que eu cheguei aqui, né? Assim, eu não passei por nenhuma ponte, eu não passei por nenhuma estrada, né? E aí é, eu acho que dá um sentimento, é um outro tipo de vazio. Aí você falou da gente sentar na calçada e tal, porque assim, esse tempo, né, em que você não tinha que estar toda hora, né?
acompanhando os acontecimentos, né, como se vive hoje, era o tempo do tédio, né? E o tédio que tantas pessoas às vezes, é outra música também, né? Aham, Daí é aham. Daria outra outra conversa. conversa, né? Mas o tédio, ele, ele tem uma função na nossa vida, né? Que é deixar espaço para que algo possa acontecer, mesmo que naquele momento você tenha a sensação de que nada está acontecendo e de que nada irá acontecer, né? Que é às vezes um pouco dessa baixa, né? Mas eu acho que esse sentimento, essa experiência do tédio, né? Não tem nada para fazer, ai, é, é isso, né? Não tem um shopping para ir, não tem um filme para ver, não tem nada disso, né? Para ocupar o tempo, né? Essa desocupação é, a meu ver, uma oportunidade do encontro, encontro com isso, né? Com sonhos, né? Com imaginação, né? Com ensaios, né? Ah, eu vou fazer isso, Ensaio. vou falar aquilo, vou... E os ensaios, eles, de certa forma, né? Eles, eles nos ajudam a compor uma experiência emocional, né? Então, eu acho que... e a vida continua acontecendo, né? Eu acho que é interessante isso, né? O tempo não O para, tempo já não vem outra para, música. outra música, tá? A gente está fazendo aqui quase Ó, já uma composição, né? isso, uma composição. Só que a vida continua acontecendo, né? Mas você é, vai criando um caminho próprio. Talvez seja isso, né? Assim, a oportunidade de criar um caminho próprio, a partir do sonho, a partir da imaginação, a partir desses ensaios, né? Que eu acho que é É, importante, né? eu lembrei de uma coisa que uma vez você falou para mim assim, Ana Paula, eu vou ficar igual uma aranha na teia, né? E a coisa não ficar parada, né? E que não é um parado, porque a mente está ali, mas não era não é sobre essa aceleração ansiosa que precisa preencher tudo. Mas, não querendo ser nada acadêmica, me veio muito vazio estéril e vazio fértil, né? Uma questão Uhum. de deixar também esse nada, para que algo. E da gente encontrar esse vazio e talvez fazer um enfrentamento, Exato. né? É, ele pode ser estéril, né? Ele pode se tornar fértil, ele pode ser arado, né? Ele pode ser cuidado, é, mas às vezes é importante que ele aconteça, né? É como, sei lá, às vezes você esvazia um cômodo da sua casa, né? Para poder, talvez, imaginar o que ficaria bom ali, né? Como você gostaria de preencher isso? E você pode fazer experimentações, né? E uma das experimentações é pela imaginação, A né? imaginação. Você falou uma palavra que me E veio forte, né? isso, né? E às vezes a gente imagina uma coisa e quando realiza não corresponde ao que a gente imaginou, Fato. né? Sim. Então, e a gente vai ter que conviver com isso por um tempo para talvez depois refazer isso, tá? Isso. Então, eu acho que isso é um processo, né? E, e acho que ter essa noção de que isso é um processo e ter alguma generosidade consigo mesmo, né? Porque às vezes você também não consegue realizar, né? Ou realiza e encontra também uma frustração, né? É, talvez se autorizar a poder andar distraída por aí, né? Já veio outra música na minha mente, né? O acaso vai me proteger enquanto eu Enquanto andar andar distraído. distraído. Acho que fala Exatamente. dessa não intencionalidade o tempo inteiro, porque Isso. a gente tem uma questão também de hoje, né? Estava até do outro podcast conversando antes com a Liza, que foi que fez comigo, e falando sobre essa questão de por que eu fiz isso aqui? Eu não sei também. Eu me dei o direito também, por exemplo, de quando eu penso para que eu fiz?
não faço a mínima ideia, assim, minimamente para levar alguma coisa para alguém que eu não sei quem, Uhum. mas sem intencionalidade, e isso é uma coisa muito difícil nos dias de hoje também. Sim. Pensar algo sem um objetivo claro. Para que você quer? Dar uma resposta, Porque essa sabe? conversa aqui, né, ela é um ensaio também. Ela E é um acho que é ensaio. bom a gente poder compartilhar um ensaio, né? Exato. Talvez quem nos escute, né, ver um pouco os bastidores, né, de como a gente compõe uma experiência, né? Porque assim, é, não há uma função, que eu acho que é uma outra coisa importante, né? Nem tudo tem uma funcionalidade, né? As coisas podem acontecer simplesmente porque elas acontecem, né? Então, essa Exato. conversa aqui, a gente está exatamente transformando essa conversa em algo é, que vai chegar até outro, ah, a partir do ensaio, porque o ensaio está sendo agora, né? Exatamente. O ensaio está acontecendo enquanto a gente está aqui. Nós não combinamos antes, vamos falar isso, vamos Não, falar aquilo, aí na hora que você falar isso, eu falo aquilo. Que como é, por exemplo, às vezes um trabalho em grupo, né, uma apresentação que você precisa fazer, uma sim, palestra, claro, que é uma outra responsabilidade. É claro que a gente não vai chegar numa palestra, talvez totalmente improvisado, porque as pessoas criam expectativas claro. do que você vai falar e tudo mais, então você prepara alguma coisa. Mas justamente acho que um pouco da delícia, né, desse encontro, é a gente não se preocupar com isso, né? E a música vem um pouco na nossa mente e, e, e ela vai, pelo menos comigo que está acontecendo agora, né? A música ela vai perpassando, né? A, 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 a minha experiência, né? Uma música antiga da Rita Lee, né? Que resgata parte da minha juventude, né? E que naquele momento em que Rita Lee estava sendo Rita Lee, eu não tinha noção de que ela era revolucionária, né? Eu não tinha noção de que a importância que ela teria, né? Na nossa, na minha geração, principalmente, né? Que é uma geração que ainda tem muitos ecos da opressão, né? É, que eu acho que a gente, enquanto mulher, né? A gente é atravessada por isso, mas quanto mais lá para trás, né? Assim, mais isso é desafiador, né? Então, né, aqui partindo, né, pro segundo trecho, né? Sim, sim. Eu já vou aqui, quando ela diz assim: depois que eu envelhecer, ninguém precisa mais me dizer como é estranho ser humano nessas horas de partida. É, esse trecho talvez tenha sido um dos definidores, né, da minha escolha aqui para esse momento, né? Porque assim, escutar esse trecho há 30 anos atrás, né, não faz o mesmo sentido que faz hoje, Com certeza. tá? Exatamente por eu já estar é, vivenciando esse envelhecer, né? E, e de uma maneira, para mim, né, acho que talvez até inusitada, porque ao mesmo tempo que eu tenho consciência, né, ao mesmo tempo que ele é, vai me dizendo diariamente, né? Inclusive quando alguém me levanta para mim no metrô, né? Que eu outro dia mandei uma mensagem para minha filha dizendo: minha filha, acho que eu estou, né, irremediavelmente velha, porque todo mundo levanta para mim quando eu entro no metrô, né? Eu ainda me espanto. Claro que eu sento porque é meu direito, né? Mas é interessante pensar, né? Que ao mesmo tempo que isso acontece, né, eu ainda tenho sonhos, né? Eu ainda me vejo um pouco como essa menina, né, sonhadora, é, que acredita que a noite é uma criança distraída. E ao mesmo tempo, por tudo que eu já vivi, né, eu entendo essa frase, né? é, Ninguém precisa mais me dizer como é estranho ser humano nessas horas de partida, né? E para mim isso tem vários desdobramentos,
a partida é a finitude, né? Assim, de várias coisas ao nosso redor, né? Para além da minha finitude, né? Eu já vivi muitas perdas, perdas de pessoas, perdas de experiências, perdas de espaço, perdas de funções, né? É, e, e como isso vem me convocando, né? O difícil exercício do desapego, né? É, porque também, lembrando outra música, né? A chegada e a partida Ah, de fato, de fato fazem parte da mesma viagem, né? E acho que talvez a diferença seja que o processo de envelhecimento acentua essa consciência de que eu estou exatamente nesse é, nessa fronteira da chegada e da partida, né? Eu acho que a menina, né, ela mira a chegada, ela não mira a partida, né? é. A jovem, né, ela mira a chegada, eu quero chegar lá, eu quero que aquilo aconteça, eu quero alcançar meus objetivos, eu quero realizar meus sonhos, né? É, E acho que a benesse, que eu compreendo como uma benesse do envelhecimento, é ter a consciência da partida, tá? De que ela está exatamente na mesma fronteira da chegada, né? Então, eu acho que habitar esse entre-lugar, né? De chegada e partida, né? Não sei, a sensação que eu tenho é como se eu estivesse naquele cine 180 graus, né? E você, ou ver uma fotografia panorâmica, né? Que você Aham. vai vendo os dois eixos, né? É, E isso é um privilégio, né? Ao mesmo tempo que é também angustiante, tá? E aí a gente volta lá para essa mesma menina, né? O Então, ciclo, acho que né? nesse lugar em que a menina e a velha se encontram, né? É o lugar, eu acho, da nossa inteireza, né? E isso, para mim, é uma experiência desafiadora, né? Porque a gente oscila também, né? A gente quer se agarrar na menina, né? A gente tem medo de atravessar, A gente né? não sabe se vai ou se fica, né? Exatamente. São coisas da vida, que eu acho que ela traz um pouco de. Quando são coisas da vida, é natural, né? São coisas da vida, acontece, Uhum, mas de maneira também, né? A gente não sabe se vai ou se fica, também uhum, fala desse lugar, né? Da dúvida, da angústia, que a gente não sabe, tem horas que não sabe mesmo, né? Tem horas sim, que somos tocados, eu também já faço várias reflexões sobre envelhecimento, e a uhum, gente, né, nós somos tocados diante de tantas angústias, mas assim, são coisas da vida, né? Vai sim, acontecer com todo mundo, ou com, né, quem consegue, que você falou, é um privilégio também, né, o envelhecimento. Ele sim. poderia ser muito melhor no sentido de, se a gente, né, não vou aqui entrar nessa discussão, mas políticas públicas, etc., o envelhecimento mais né, digno, E etc. acho que no nosso caso, né, que somos mulheres, né, poder falar sobre isso, né? Porque eu estava dessa semana, por acaso, eu fui numa outra discussão, né? E sobre moda e tal, e falando sobre moda jovem, né? É, e, assim, eu percebi ali na tonalidade da discussão, né, talvez um certo apagamento, né, de que o envelhecimento pode ser uma atualização, né? É como se o envelhecimento estivesse sempre ligado a estar ultrapassado, mas a ficar para trás, né? E acho que isso é muito forte na mulher, porque muitas interdições aparecem para nós a partir até de uma interdição biológica, né? Que incide especificamente sobre a mulher, né? Não, você não pode mais gerar, né?
como se isso fosse a única função, né? E aí Aham. você fica limitada, né? E as interdições são, você não pode usar mini saia, né? Você não é mais adequado, você O botar cabelo mais de fora, comprido, o cabelo né? comprido, e Uma calça justa, se for o caso. gostar de certos é, conjuntos de rock ou gostar de funk, sei lá, como se você tivesse que estar o tempo inteiro, né? Aprisionado num tempo, né? É, que vai ficando para trás, né? E acho que isso cria também uma ansiedade em muitas de nós, né? De ter que correr para ficar para frente, Para né? acompanhar. Exatamente. E não poder simplesmente viver o seu próprio tempo, que é outra música. Temos nosso próprio tempo. Então, mas isso é importante, né? Para você Muito. não entrar tanto nesse frenesi de se eu não fizer isso, né? E eu vou falar de uma coisa bem básica, tipo assim, hoje se fala muito de skincare. De skincare, de prática. Claro que cuidar de você, ter vaidade, Saúde. isso é ótimo, né? Cada um. Mas às vezes eu tenho a sensação de que assim, puxa, será que eu tenho que fazer essas coisas para não ficar para trás? Eu que não tenho muito esse. Eu adoro, é, né? Quem me conhece sabe como eu gosto de moda, como eu gosto de coisas Muito. diferentes e tudo mais, mas eu não gosto muito de fazer nenhuma intervenção no meu rosto, nunca fiz, não tenho não tenho esse fetiche, né? Mas às vezes eu tenho a sensação, quando eu vejo várias pessoas ao meu redor já tomando essas providências, né? Eu fico pensando, será que eu vou ficar para trás? Será que eu vou ficar mais velha que os mais novos? Não sei, ou que os mais velhos, né? Porque é um pouco dessa interdição, né? Por exemplo, o cabelo branco, né? Hoje houve até uma certa revolução, mas ainda há quem diga, né? Você não devia deixar o cabelo todo branco, né? Você não, né? Você envelhece, né? Tirando um pouco a força da sua experiência, né? Então, é, coisas da vida, né? É, é sentir, né? Criar movimentos em tempos suportáveis, né? E não no tempo que nos oprime, né? Seja como for. E que, ó, isso é uma luta, né? Porque hoje você respeitar o próprio tempo, digo, por estarmos na era da informação, essa quantidade de coisas que chegam para a gente o tempo inteiro e de Uhum, possibilidades, né? Então, quando você não está, de alguma forma, acompanhando, você fica com um sentimento de será que está tudo bem comigo? Então, hoje, você viver o próprio tempo é um ato de resistência, né? uhum, Né? Você viver o seu tempo. Eu não quero ir, eu não quero fazer um uhum, procedimento agora. Tá tudo bem, eu não sei se eu vou querer uhum. fazer um dia, mas poder estar nesse lugar, né? Laura, meu outro deu uma sumidinha aqui na imagem, mas eu acho que Peraí, eu estou tá, aqui, por causa da. O sem que problema. aconteceu aqui? Pronto. É, eu não sei se hoje, né, talvez um grande desafio que eu acho que bate aí com, não sei se vai ou se fica, também é sobre esse questionamento o tempo inteiro de eu faço isso, né, a maioria está fazendo isso, agora apareceu, sei lá, uma outra coisa, eu vou conhecer isso, se eu não conheço isso, eu estou ficando para trás, eu estou perdendo algo, né? Sempre uma sensação de um questionamento se a gente está perdendo, se a gente está sendo muito retrógrado, sendo muito apegado. Você falou desapego, né? Será que se eu não olho para esse movimento, sei lá, seja ele qual for que está acontecendo agora, eu estou apegada àquilo que é algo que aconteceu comigo e que eu entendo como importante, uma verdade para mim, né? Qual é a hora de desconstruir isso, né? De quebrar esse ciclo para abrir um outro novo, pensando nas fases, né? Então, assim, Sim. eu entendo que a gente consegue entender essa hora que, olha, esse ciclo aqui fechou.
eu preciso abrir um outro, ou eu antes não queria usar tal coisa, agora eu quero, enfim, seja lá o que for, a gente só consegue fazer isso com sentido, né, com um sentido para a gente, a partir do momento que a gente consiga, de fato, respeitar o próprio tempo. Porque Sim. senão não é sobre o que a gente acha, o que a gente quer, o que a gente sente, é sobre o que estão sentindo por nós né, e colocando. Né? E acho que a letra também ela traz um pouco dessa possibilidade da dúvida, né? Exatamente. Quando ela A vai gente não colocando, sabe né? se Qual é a vai ou se moral, fica. né? Qual vai Qual é ser a o moral? final nessa Isso. história? Eu não tenho nada para dizer, por isso digo, né? Eu não Perfeito. tenho muito o que perder, por isso jogo. Eu não tenho hora para morrer, por isso vivo. Que eu Nossa. acho que é o paradoxo, né? Total. Que é a vida, né? Coisa da Sim, vida. A vida é exatamente. paradoxal, né? E aí, né? Obviamente, né? Não é um podcast, não, sei lá, um videocast, né? Acadêmico, né? Mas a gente pode pensar também nesse aqui e agora, né? Que é da Gestalt terapia, né? O aqui e agora da Gestalt terapia, que é esse lugar de você encarnar a experiência, né? Não é só você falar sobre ela, não é só você compreender, né, a experiência, mas é você ser tocado por ela e às vezes até você, sabe, silenciar nela, né, para poder sentir, né? Então, é, eu acho que é de alguma maneira, né, aceitar também as convocações que a vida faz, que às vezes a gente também quer lutar um pouco, né, contra, né? Um E essa controle, né? Uma aceitação, né? tentativa também, às É, vezes. e essa aceitação não deve ser confundida com passividade, né? Como se você fosse, ou resignação, né? É a compreensão de que não é isso que eu preciso viver agora, né? Ainda que me faça sofrer, né? É isso que eu preciso viver agora, né? E se E que entregar tem, um pouco a isso, inclusive, né? o sofrimento como algo humano, né? Natural, que é um Sim. outro, né, combate que a gente percebe muito, né, uma tentativa do não sofrimento, que na verdade, né, já trazendo aí o penso e já falava sobre isso, né, lá atrás, que na tentativa de evitar o sofrimento, o indivíduo sofre mais, e a gente Uhum. percebe isso muito aqui e agora, né, assim, Uhum. na contemporaneidade, né, as pessoas com essa, você falou da moda, então assim, você tem que estar tudo certo, tem que estar tudo bem, essa tentativa de controle, como se fosse possível, Sim. que não é, né? Mas enfim. E medo da frustração e tudo mais, a gente nos adolescentes hoje percebe muito isso, né? Uma dificuldade com a frustração, e que não é legal mesmo, mas faz parte, né? Faz parte. Então, É, coisas da só, vida. só não se frustra quem não faz, né? Exatamente, só Então, sobre isso. que eu acho que isso também tira um pouco, né, voltando para o início, né, da letra, né, é, tira um pouco a potência da espontaneidade, né? Porque se você quiser sempre que tudo dê certo, você vai ter que lidar com tantas variáveis e ajeitar tanta coisa, né, que, que, que de repente, né, algo se perde de você, né? E voltando aqui, eu coloquei antes, né? Você sai um pouco da experiência do aqui e agora por, por ter que ficar controlando todas as possibilidades que a experiência vai produzir, né? Então, eu Como acho uma que tentativa, pelo menos, né? Porque, sim. no fundo, basta uma eventualidade e a gente não tem controle sobre absolutamente nada, né? E quando a gente se depara com essa realidade, se impacta, porque a gente está desacostumando a ter esse espaço interno, né? O espaço do sonho, mas de muitos outros lugares Uhum, que estão sendo ocupados pelo externo, né? Pelo fazer, pelo prover alguma coisa, está lá, e nunca com a gente, né? Nunca ou muito dificilmente a gente com a gente mesmo, a gente com os nossos próprios sim. pensamentos, nossas dúvidas, nossos sonhos, nossas criações mentais, né? Por que não Sim. criar ali um cenário, enfim.
de maneira saudável, né? Porque hoje, se a pessoa faz isso, daqui a pouco estão criando um diagnóstico, inclusive. Peraí, Poder imaginar, né? não Brincar pode com a sua imaginação, né? Se brincar, brincar, né? exatamente, Brincar que você exatamente. está aí, sei lá, de repente num palco, está sendo Exato. aplaudida, ou Sendo que você está aplaudida. Quem voando, nunca, né? ou Nossa, que eu, você eu queria ser está backing vocal, eu em falo outro isso para todo mundo. país, né? Eu queria ser backing vocal, eu queria estar lá atrás, a pessoa cantando, eu ser aquela pessoa do pandeiro, sabe? Que pandeiro não, que aquilo tem um nome, já me falaram, esqueci. Que fica batendo assim, cantando, enquanto o povo canta lá na frente, eu não queria nem ser a cantora, eu queria estar lá sendo as backing vocal. Adoro. Porque é isso, né? Que também traz uma certa leveza à experiência da angústia. Porque a gente não vai efetivamente, né? Talvez evitar a angústia, né? Mas ela não precisa ser pesada o tempo todo. E, de certa maneira, né, cada pessoa tem a sua experiência, é claro, né? Mas eu tenho uma certa sensação de que o tempo tem transformado, né, para mim, a angústia em mais leveza, né? Não o tempo todo, não em todas as situações, é claro, mas é, no cotidiano, né, nesse momento aí do enfrentamento do vazio, né, e das transformações, né? Porque assim, mesmo que você acredita que nada mudou para você, ao seu redor as coisas mudam, né? Nem que seja, eu costumo brincar, gente, quando eu penso na Praça das Penhas, onde era Ultralar? Onde era Mesbla? Onde era Cias? Várias coisas que não existem mais, Onde era? né? Mas é que ainda são os pontos de referência, né? Então, assim, mesmo que, ok, né, para mim a vida pode parecer igual, né? Mas as referências não são mais as mesmas, né? É, a pessoa que sei lá, que vendia alguma coisa do lado da sua casa pode não estar lá mais, né? Os alunos, né, no nosso caso também, né? Eles se formam, ainda bem, né? E aí novos alunos vêm, né? Novas metodologias, novas atualizações, né? E aí por isso que você está sempre estudando, né? Então, são coisas que vão te desacomodando, né? Para acomodar novamente. Sim, né? Nessa coisa, né? Bem cíclica, Meio, bem coisas da vida, né? sim, é verdade, né? Acho que olhar o que é natural como natural hoje, conseguir ver como natural aquilo que é natural, hoje é um grande desafio, porque, né, em tempos de muitos diagnósticos, em tempos de, sei lá, tudo tem que ter um porquê, né, alguma coisa, isso aí é por conta daquilo, isso aqui você tem, Uhum, e a dúvida que é a história, né, se vai, se fica, se vai ou se fica, uhum, ela vai perdendo um lugar de, uhum, uma possibilidade, como se a gente não pudesse ter, mas ao mesmo tempo tem, porque é óbvio que tem, porque todo mundo tem, mas à medida que a gente entende que não era para ter e fica tentando uma resposta, né, assim, uhum. uma resposta qualquer, ou uma resposta que caiba naquele cenário, isso se torna mais angustiante ainda, né? Sim, e tem um trecho também na música que eu acho que ele é bem interessante também, um pouco nesse processo, né, de pensar as coisas da vida, né, que é quando ela diz, né, depois da estrada começa uma grande avenida, no fim da avenida existe uma chance, uma sorte, uma nova saída. Oh. Que isso me toca bastante, né, porque eu acho que às vezes a gente vive experiências que parecem que elas são irremediáveis, né, mas como a vida se movimenta, quando você vê, você já está em outro trecho da estrada, esse outro trecho se abre para outra bifurcação, né? E você tem a chance de um novo caminho, porque às vezes a gente vai sempre pelo mesmo caminho, né? Porque é mais familiar, porque a gente acha que é mais seguro, porque a gente acha que já domina. E de repente, né, uma nova saída te dá uma chance de experimentar um novo caminho.
né? E o novo, ele, enfim, agora veio para mim até o outono, não o novo, mas a questão das estações, né? Repete, volta, o outono entrou ontem, né? Sim, Eu, particularmente, gosto muito do outono, eu gosto da luz do outono, eu gosto do cheiro do outono, e eu sempre, desde nova, sinto muito as estações. Sinto sim, literalmente, né? Eu já estava sentindo o cheiro de outono e o outono ainda não tinha chegado, mas eu sei que ele está chegando, né? E que, na verdade, é a época de deixar, do desapego, né? O outono tem a ver com sim, deixar ir aquilo que já não faz mais sentido, o que já cumpriu sua função, né? Pensando nas flores, na árvore, né? As folhas que já cumpriram a função, elas caem e vão ter um novo papel em outro lugar, uhum, né? Essa renovação. E você, né, falando desses ciclos, disso tudo, né, desse novo, e o novo, ao mesmo tempo que às vezes a gente parece que não vai ter mais um sentimento novo diante do novo, parece que a gente já sabe, né, de muitas coisas, quando você vive muitos ciclos sim. parecidos, e às vezes é isso, um evento, como até a própria estação, já traz um ar diferenciado, né, como se a gente já, sabe, cresce uma expectativa outra, né, um renovo, literalmente, né, um lugar de, E, ai, tô com e como vontade. diz, e como diz uma outra música, né? O novo sempre vem, O novo sempre vem. tá? E o novo, ele não precisa necessariamente ser bom ou ruim, ele é apenas novo, né? Exato. E acho que quando a gente entende isso, que a gente não precisa qualificar, que ele é uma outra oportunidade, ele é uma outra chance de construir conhecimento, sabedoria, através da alegria, do sofrimento, da dor, do prazer, seja do que for, né? Ou de tudo isso junto, né? É, eu acho que é importante permitir, né, esse encontro com o novo. Então, eu entendo que isso, né, para mim, é também uma das desdobramentos de envelhecer, né? Se abrir para o novo. É um paradoxo, porque, é como eu disse, a gente está na fronteira, né, entre a chegada e a partida, né? Uhum. E acho que é nesse lugar que a vida acontece, que tudo floresce, né? Que a chuva cai, tudo isso acontece aí, né? E acho que é importante isso. Acho que Perfeito. é por aí, né, Ana Paula? Perfeito. E é isso. E tudo isso são o quê? Coisas da vida, né, Laura? Sim, e já que a gente está aqui nessa espontaneidade, né, e tal, eu vou me. Bom, se ficar ruim, você corta. Não, não Mas vai eu vou não. aqui Já vai. me arriscar numa das coisas que são é, as minhas favoritas, né? Que é brincar de cantar, né? Então, por Então, você favor. você pode me acompanhar com o seu tamborim ou Não, com o seu vai. backing Eu sou back vocal. vocal, eu vou ficar aqui, tá? Nesse Vamos negócio. lá. Quando a lua apareceu, ninguém sonhava mais do que eu. Já era tarde, mas à noite uma criança distraída. Depois que eu envelhecer, ninguém precisa mais me dizer como é estranho ser humano nessas horas de partida. Ah, é o fim da picada. Depois da estrada começa uma grande avenida. No fim da avenida existe uma chance, uma sorte, uma nova saída. Qual é a moral? Qual vai ser o final dessa história? Eu não tenho nada para dizer, por isso digo. Eu não tenho muito o que perder, por isso jogo. Eu não tenho hora para morrer, por isso sonho. Ah, e a gente não sabe se vai ou se fica. São É isso, coisas da pessoal. vida. Coisas da vida. Vão Adorei, lá, vai Laura. atrás da Rita Lee, escuta essa música e vê o que que ela faz em você também, né? E o que que ela fez com a gente, né? Exatamente, exatamente. Eu amei. Muito obrigada, Laura. Nossa, obrigada pelo carinho, obrigada por ter aceitado, né? Enfim,
arrumado esse espaço na sua agenda. Agradeço muito e eu espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu aproveitei. Acho que a Laura também, a gente aqui se divertiu na espontaneidade. E é isso, minha gente, é isso que o Fio da Meada traz para vocês. E até outro pôr do sol. Grande abraço. Você ouviu o Fio da Meada, o seu podcast sobre sabedoria orgânica. Até outro pôr do sol.